Quarta-feira, 21 de outubro de 2020. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Um abraço a você, torcedor, a você, torcedora, que se liga a partir desse instante aqui no site mais acessado do norte do Brasil. Estamos falando do rondoniaovivo.com, que traz a partir desse instante o nosso esporte.com. E hoje, eu e o Vanderlei Corrêa, que já aparece ali na tela principal, e eu já dou um bom dia, boa tarde, boa noite, meu caro Vanderlei. Como é que você está, meu irmão? Tudo bem, Luiz? Boa tarde para você, uma ótima noite, madrugada aí para todos os internautas que acompanham o esporte.com. Prazer, uma honra estar aqui mais uma vez. Abraço aqui para o meu querido amigo Paulo Andreoli, para a Fran, para todo mundo aí, enfim. Vamos lá, Luiz. Meio de semana aí com muitas competições, né? Última rodada da primeira fase da Libertadores da América, começo da Champions League, né? Na Liga dos Campeões. E já tivemos aí o Paris Saint-Germain perdendo em casa para o Manchester United pelo placar de 2-1. Na verdade, estava 2-1 até o momento que eu estava assistindo esse jogo, né? Mas a gente começou a gravar, eu nem sei como é que ficou, mas estava perdendo. E outros resultados aí também, enfim. Temos Série D, temos Campeonato Brasileiro, tem polêmica no Campeonato Brasileiro, time querendo impugnar a partida, aí o outro fica com inveja, entra também, aí tem o terceiro que entra, e no fim, eu duvido que vai ser alguma partida impugnada. A gente fala de Champions League, fala de Libertadores, de Série A do Campeonato Brasileiro, e eu trago também as novidades da Série D. Então, aqui no nosso esporte.com você fica ligado e fica sabendo de tudo. Tem o nosso Gi Paraná, tem o Vilhenense, tá certo? O Gipa aqui não se acerta de jeito nenhum, rapaz. Não teve que fazer agora. Você estava tão bem, ué? Bem, muito bem. De repente, o time desanda. E o outro detalhe é com relação à indisciplina, tá certo? Então, tem um pessoal que fica meio de beicinho pro meu lado, com o meu blog, mas eu estou trazendo coisa da súmula, das súmulas, né, Vanderlei? Eu faço um levantamento de tudo. Você sabe que eu tive uma ligação muito forte com a arbitragem e eu vou muito para esse lado da arbitragem, não que eu vou puxar saco de árbitro, mas é sempre para onde é que a coisa quebra, sempre para o lado dos atos. Enquanto na Série A, me parece que a arbitragem não está muito legal, na Série D, principalmente para a nossa arbitragem, está todo mundo trabalhando, bonitinho, mas tem um pessoal aí que não respeita ninguém. E eu vou falar isso aqui agora no nosso esporte.com, meu caro Vanderlei Correia. Então manda bala. Manda bala. Série D do Campeonato Brasileiro. Então nós tivemos a equipe do Gi Paraná perdeu domingo para a equipe do Galvez por 4-0. Tá certo? Eu vou começar por aqui, né? É a última rodada, a sétima rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro, grupo A1. E o Gi Paraná perdeu de 4 em casa. Primeiro tempo, o Vanderlei 1-0 para o Galvez, até aí tudo normal. Gol a 1 minuto de jogo. Tá certo? Então, quando o time faz um gol a 1 minuto, aí acaba praticamente com o esquema do time da casa, né? O time vai com intuito, vai com um projeto, um plano de jogo, e de repente vê a sua meta cair a 1 minuto, bicho, aí atrapalha tudo. O que acontece? Mateada, né? Primeiro tempo, 1-0, aguentou e andou até quase que empatando o jogo, mas no segundo tempo, o Vanderlei, aí a maionese desandou. Logo aos 7 minutos do segundo tempo, o goleiro reserva da equipe não, eu minto. O primeiro que foi expulso foi o jogador Marabá. Ele já tinha cartão amarelo e foi expulso logo no início do segundo tempo. Esse é atacante da equipe do Gi Paraná. Aí estava 1-0, continuava 1-0. Aos 11, o goleiro reserva está fazendo aquecimento lá atrás da trave. E aí começou a dar umas indiretas, indireta não, chamando o pessoal de ladrão, a arbitragem, vocês vieram aqui só para roubar. E logo do lado da Márcia, o goleiro reserva. A Márcia chamou o ato e vermelhinho para o goleiro reserva. E 11 minutos. Aí, aos 31 minutos, aí a equipe do Galvez aumenta o placar, 2-0. E daí, Vanderlei, foi 31, 39 e 47, 45 mais 2, que na súmula sai assim. 45 mais 2, 3 gols com
o primeiro a 1 minuto, 4-0 foi o placar final. Ao terminar o jogo, a equipe de arbitragem vem, né, para se dirigir para o vestiário. Aí entra um senhor lá em campo, entrou em campo, e ninguém sabe de onde foi que apareceu. O árbitro anotou direitinho com a camisa do Ji Paraná, aí que está o detalhe, com a camisa do Ji Paraná, e chegou e não teve o que fazer, e sabe o que ele falou? Logo para cima da massa. Disse, olha, você hoje incorporou o espírito do seu pai, que era um ladrão. Meu irmão, isso é coisa que se faça. E aí, eu sei que foi um corre-corre, pegaram esse cabra pelo fundo das calças, como se diz lá no Ceará. Aí descobriram quem era. Era justamente o motorista da ambulância, Vanderlei. Motorista da ambulância. Aí, da STJD, não dá, mas só por ter uma pessoa que estava atrapalhando o jogo, que o mandante vai pegar a culpa, e ainda mais que o cara estava com a camisa do Ji Paraná, vestido com a camisa do Ji Paraná. Isso vai dar perda de mando de campo. É um negócio sério. Isso é o tipo de coisa que o Ji Paraná não é nenhum juvenil, não é a primeira vez que o Ji Paraná disputa competições nacionais, né, cara? É o tipo de coisa que não existe mais isso, né, cara? No jogo Santos e Flamengo, que o Santos se diz prejudicado lá naquele jogo que a gente até comentou aqui com o Floriano aquele dia aqui e tal. Sim. Os dirigentes do Santos, que foram até afastados, inclusive, tomaram uma suspensão, porque no intervalo do jogo eles foram tirar satisfação com o árbitro. Isso não existe mais, cara. Não existe mais isso. Isso aí é dentro de campo, e você tem os outros meios. Esse negócio de ficar intimidando o árbitro, essas coisas. Cara, primeiro que tem uns árbitros na primeira divisão ali, e outra, o cara foi falar isso porque era mulher, né? Isso. Se fosse o marido dela, dificilmente acho que ele falaria isso aí. E até o próprio Becão, que Deus o tenha. Mas enfim, mas é um tipo de coisa que os dirigentes, o dirigente de futebol, ele tem que ter a mesma frieza de quando ganha, quando perde. E ele tem que treinar a sua equipe de apoio para isso também. Porque senão, numa dessa aí, vamos supor que o Ji Paraná estivesse liderando a competição. Vamos supor isso. E tivesse jogos decisivos e perdesse o mando de campo. E aí? Tudo bem, você pode até me falar, não tem torcida. Legal, não tem torcida, é um fator menos mesmo, tal. Mas assim, você perde o mando de campo, cara, é uma série de coisas, né? Vai mandar jogos aonde? No Portal da Porto Velho não tem, vai ter que jogar lá em Vilhena. Cacoal, talvez, em Cacoal, né? Acho que não, é liberado pela CBF, né? Os laudos, aquela coisa toda. Então, mas o único que tá valendo hoje é o de Vilhena, o Portal da Amazônia. Então, teria que ser lá, né? E onde o Vilinense também empatou o jogo de 1-1, tá certo? Contra a equipe do Independente. Quer dizer, os times daqui. Não, classificação. O futebol é um negócio assim que, às vezes, quando você tá no limite de tudo, cara, tudo é motivo para você explodir. Você tá, às vezes, a um ponto ali. Esse time do Ji Paraná muito me surpreendeu, porque ele começou bem. Começou muito bem. E começou a dar essa desandada aí. Começou aquela fase preliminar, né? Aquela de classificação, você viu? Então. Derrotar 2 vezes seguidas, a equipe do Nacional, do Amazonas, coisa que não fazia, olha. Muitos fatores podem ocasionar isso aí. Eu não sei desde quando que esses caras estão treinando, não sei qual que é o nível de estresse desses jogadores. Eu não sei se estão recebendo em dia, se estão recebendo salário. Isso aí é você que está mais próximo aí, você vai saber. Mas, enfim, tem alguns fatores que podem desencadear isso. Às vezes o cara está descontente, às vezes é isso, não está contente com a reserva, né? Você falou do elenco. Agora... Você falou uma coisa aí muito interessante, Vanderlei, e eu me lembrei, por isso que eu estou te cortando. A viagem, o Ji Paraná jogou na quinta-feira contra o Rio Branco. Quinta-feira contra o Rio Branco, lá no Acre. A viagem que ele fez do Acre para Ji Paraná, sabe o que aconteceu? O Galvez, o Galvez que jogou quinta. O Galvez, que jogou quinta-feira, chegou primeiro lá em Ji Paraná do que o Ji Paraná. Nossa. O Galvez veio de ônibus, tá certo? Do Acre para cá, para Rondônia, veio de ônibus. E, logicamente, lá para Ji Paraná também de ônibus.
O Ji-Paraná veio de avião, foi Brasília, foi não sei aonde, conexão aqui, passou um dia não sei aonde. Isso é uma loucura, Chegou, cara. isso estressa, isso estressa. Então, é isso que eu tô te falando. Então, tem vários fatores, mas isso eu tô falando de elenco. Beleza, o elenco, o goleiro foi expulso e tal. Agora, o cara que tá ali, o motorista da ambulância. Primeiro que o motorista da ambulância não era para estar com a camisa do Ji-Paraná. Já começa por aí. É uma competição nacional, então tem que ter mais seriedade por parte dos dirigentes. E se o cara é torcedor. Mas então o torcedor não pode ficar no estádio, porque não pode torcedor. Então o cara é motorista da ambulância, ou ele é motorista da ambulância ou ele é da comissão técnica? O motorista da ambulância. Às vezes estão falando isso porque às vezes o cara é da comissão técnica mesmo, não sei. Enfim, estão falando aí, se descobriram e tal. Agora, é o tipo de coisa que inaceitável. Se querem o crescimento do futebol, isso é o tipo de coisa que vem de cima para baixo, cara. Tem que vir de cima para baixo. Então começa do presidente, orientando aí os seus diretores, diretores que orientam a comissão técnica, que orienta todo mundo. E atos de disciplina desse aí tem que ser punidos. Como que pune esses caras aí? É com pagamento? Ah, o cara está fazendo um favor. Bom, então você tem que ver melhor quem está prestando esse favor para o teu time, porque ele pode te prejudicar numa dessa aí. Numa dessa, tudo bem, tomou de 4, o time não sei como é que ficou agora na classificação aí, se está muito distante, se tem condições ainda de classificar ou tal. Mas assim, uma bobeira dessa pode custar uma classificação para uma próxima fase de uma Série B. Que é outra bobeira que pode custar classificação é justamente a parte de indisciplina. Tá certo? A parte de indisciplina, a parte de cartões amarelos e cartões vermelhos também é levada em consideração nessa maneira de passar de fase na CBF. Então, ontem eu fiz um levantamento rapidinho, Wanderlei, e no grupo, nas 8 grupos de 8 times, 64 times, nós temos 6 equipes indisciplinadas. E dessas 6, nós temos os 3 do grupo A1, que é onde tem os 2 rondonienses. Então, veja bem, o internauta escute bem, veja bem, eu falo de rádio, né? Estou me lembrando do rádio. Ji-Paraná, 23 cartões amarelos e 5 vermelhos. O Vilenense, 29 amarelos e 3 vermelhos. O Independente, 20 amarelos e 6 vermelhos. Então, só no grupo A nós temos 3 equipes das 6 mais indisciplinadas. No grupo A3, nós temos o Globo do Rio Grande do Norte com 24 cartões amarelos e 1 vermelho. E no grupo A4, o Itabaiana de Sergipe com 29 amarelos e 5 vermelhos. E o time mais indisciplinado em termos de cartões amarelos é o Jaciabá, lá de Alagoas, no grupo A4. Ele tem 30 amarelos e 3 vermelhos. Ou seja, isso aqui, aí você me pergunta, como é que estão essas equipes em termos de classificação? Me parece que somente a equipe do Globo é que está ali na faixa dos 4 que poderiam passar de fase. Tá certo? Mas pelo número de pontos, e não pela parte de cartões. Wanderlei, a Série D, nós tivemos também a equipe do Rio Branco, perdeu o jogo. Aquele jogo, lembra que nós gravamos no domingo, e aí o time estava... passaram mal lá e tudo? Isso. Jogado na segunda-feira, fizeram 1-0 em cima do Bragantino. Esse jogo foi 15 horas, lá em Bragança do Pará. Fizeram 1-0, depois tentaram segurar o jogo e tal, goleiro Bruno, sabe, realmente, se não fosse o goleiro Bruno, tinha levado demais, sabe, o cara pega muito. E 2-1 foi o placar final para a equipe do Bragantino. O Bragantino, com isso, terminou essa primeira fase na primeira colocação com 16 pontos. O Galvez é o segundo colocado com 13, o terceiro é o Rio Branco com 12, mesmo com essa derrota, e o quarto é o Fast Clube com 10. O campeonato tivesse terminado neste final de semana, esses 4 passariam para a segunda fase. Ji-Paraná, o quinto com 8 pontos, o sexto, Vilenense com 6, o sétimo, o Atlético com 5 e o oitavo, o Independente com 4 pontos no ativo. Então, veja bem, tem chance ainda o Ji-Paraná? Claro que tem. São 7 jogos agora daqui para frente. Primeiro jogo, são 7 jogos. 21 pontos. Eu acredito agora, o seguinte, agora eu ainda perde o mando de campo, já fica mais difícil, né? Mas eu ainda digo mais. O Ji-Paraná tem 8 pontos. Se ele fizer 10 pontos, 11 pontos daqui para frente, com esses 8, ele passa, ele chega entre os 4. Porque eu acho o seguinte, ele vai brigar aqui com o Forte. Porque esses 3 primeiros aqui, Bragantino, Galvez e Rio Branco, eu tenho para mim que esses 3 vão ficar por ali, entre eles,
para ficar entre os 4, tá certo? Então a luta aqui vai ser o 4º colocado, Fast, Gipa. Eu vou colocar até o Vilinense também nessa jogada, tá bom, meu caro Vanderlei? Beleza. A rodada de hoje, nessa quarta-feira, o Independente joga contra o Vilinense, mas lá no Pará, lá em Tucuruí, a equipe do Galvez joga contra o Gi Paraná, é o jogo de volta. Olha aí, o Gipa agora fez certo, terminou o jogo domingo, já se prepararam para viajar de ônibus mesmo para o Acre. E o Fast Clube joga contra o Atlético. O Rio Branco, na quinta-feira, joga contra a equipe do Bragantino, para ver quem ganha o jogo lá, e aí eles vão lutar aí pelas primeiras colocações. É isso a Série D, meu caro Vanderlei Corrêa, por aqui. Cabeça, né? Cabeça para esse pessoal aí, os dirigentes aí, orientar esse pessoal de apoio, esse pessoal que não tem que se meter nesse tipo de coisa, né? É isso que o clube toma uma punição aí, perde mano de campo, é aquilo que a gente acabou de falar aqui, para não ser repetitivo. O clube pode ser prejudicado por causa de uma bobeira. De um cara que tá ali para ajudar, né? Para socorrer, para não sei o que e tal, e o cara se empolga e entra em campo querendo discutir com a arbitragem. Primeiro que não tem nem que discutir com a arbitragem, né? Não tem nem que dar confiança isso aí. E o policiamento não era nem para ter permitido isso também, né? Já era para ter... Ninguém sabe de onde foi que esse cara apareceu. Ninguém sabe como ele apareceu, como ele entrou. Deve ter prendido o cara, dado uns catiripapo nele ali, para ele ficar esperto, deve ser um pai de família, e esquentaram a orelha dele e fica com vergonha ainda agora, né? E outra coisa, aí não sabia ele que a filha do Becão, que ele disse que incorporou o Becão, é sargento do pai logo. É só isso. Problema em dose dupla. Um problema em dose dupla. Ele deve ter tomado um catiripapo, deve estar com vergonha, né, de falar que apanhou, mas os caras esquentaram a orelha dele lá, porque você sabe que eles não aliviam, e ainda pode prejudicar o Gi Paraná ainda. É um amadorismo que eu vou te contar, viu? Então, assim, não cabe mais isso, cara. Um time que quer seguindo a linha de futebol profissional, que tem um apoio da torcida, tudo bem, não tá tendo agora, mas daqui a pouco vai ter. O Gi Paraná sempre é um time que tem a torcida inflamada e tudo. Não existe mais espaço para isso, cara. Não tem mais espaço para esse tipo de coisa. Não dá. Vamos jogar futebol, tomar menos cartão amarelo, tentar jogar mais com a bola no pé. É assim, cara. Se não fizer isso, a tendência é a coisa piorar. Isso, meu caro Vanderlei Correia. E como é que tá a parte de Série A, Série A do Brasileirão? Bom, vamos lá. Vamos falar de Série A, porque tem muitos memes. Você sabe o que é um meme, né? Sim. Então, já estou acostumado com essas coisas. O São Paulo empatou o jogo contra o Grêmio no sábado à noite, no Morumbi. Nós até comentamos sobre esse jogo no último programa. Sim. E foi um jogo difícil, hein, cara, de assistir. Muito ruim. Mas o Grêmio reclama de arbitragem. E reclama antes um pouco disso, que o São Paulo reclamou da arbitragem antes do jogo e substituíram um árbitro. Árbitro de vídeo, árbitro principal. Nossa, fizeram uma confusão, uma lambança. Primeiro que o São Paulo pede a anulação do jogo São Paulo e Atlético Mineiro. Jogo que o São Paulo perdeu por 3-1 para o Atlético Mineiro. 3-1. Lá na quinta, sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Porque teve um gol, quando estava 0-0 o jogo, o São Paulo fez um gol e foi constatado que traçaram a linha errado lá, que foi um erro de direito, não um erro de fato. Um erro, né? E aí o São Paulo pede a anulação dessa partida. O Grêmio, por sua vez, acha que foi prejudicado no jogo contra o São Paulo. E foi mesmo, teve pênalti, o Daniel Alves era para ter sido expulso, o Reinaldo era para ter sido expulso, e acha que foi prejudicado, e está questionando e pede a anulação da partida. E o Atlético Mineiro também pede a anulação de uma outra partida. Erro de direito, né? Isso. E aí o Atlético Mineiro também reclama e quer a anulação de uma partida também. Acho que foi, inclusive, o jogo contra o Fortaleza, que ele perdeu lá. Não sei qual que é a reclamação. Enfim, eles querem a anulação. Ou seja, nas duas, uma. Ou vão conceder isso aí para o São Paulo e vai virar uma bagunça, que aí vai ter que conceder para os demais também, né? Porque senão fica vários pesos e várias medidas. Principalmente esse erro de direito. Principalmente isso. Pois é. E aí... Mas está envolvido com arbitragem. Porque hoje o árbitro de vídeo ele faz parte da arbitragem. Simplesmente. Aliás, ele manda mais do que o árbitro de campo. Então ele faz parte da arbitragem. Como errou ali, eu acho que é muito difícil eles voltarem atrás no resultado disso aí. Acho muito difícil. Porque você está sujeito a esses erros. Não adianta. Tanto dentro de campo quanto fora de campo ali, o bandeirinha, o árbitro ou o árbitro de vídeo. Errou.
errou mesmo. O cara errou, traçou a linha errada lá e viu o impedimento onde não foi. A olho nu dava para perceber que não tinha sido impedimento. Eu assisti essa partida do São Paulo e Atlético Mineiro. Mas assim, resumidamente, por que eu falei dos memes, né? Porque hoje eles falaram o seguinte, que o São Paulo tinha que pedir para anular todos os jogos de 2012 para cá. Que é quando São 2012. São Paulo virou uma draga danada de 2012. Então o pessoal tirando sarro, obviamente, né? Claro. Vamos perder. Perde o amigo, mas não perde a piada, né? Alexandre, Luiz Alexandre, Felipe Corona. Então o São Paulo tinha que anular os Marcos jogos. Salles. Conhece o Marcos Salles? Conheço. Jornalista também. Eu lembro dele, sim, claro. Bom, enfim, o que acontece? Então tem essa celeuma aí agora, né? O Campeonato Brasileiro tem rodada no final da semana, muitas equipes vão descansar no meio dessa semana agora, porque tem Libertadores. Teve Libertadores nessa terça-feira, tem Libertadores nessa quarta e tem Libertadores na quinta. Então as equipes, né, estão na disputa da Libertadores da América, a última rodada da primeira fase da Libertadores da América. Santos e Palmeiras disputam aí qual será a melhor equipe da primeira fase da competição. As duas equipes têm 13 pontos, mas o Palmeiras tem 2 ou 3 gols a mais do que o Santos no saldo de gols. Então, se o Palmeiras ganhar e o Santos ganhar, que já devem ter esse resultado, que foi nessa terça-feira, uma dessas duas equipes pode ser a melhor equipe aí. Qual que é a vantagem disso aí? Você decidir em casa. Você decide sempre em casa na fase de mata-mata. Tem a melhor equipe dessa competição. O sorteio vai ser os primeiros colocados num globo e os segundos colocados no globo. Então pode acontecer qualquer confronto. Brasileiro, pode acontecer tudo. Eu falo sempre, o Mr. Marinho joga? Não joga. Ele não jogou o Marinho, não jogou o Lucas Veríssimo. O Santos já está classificado. Ele vai jogar contra o Defensa e Justiça. Jogou contra o Defensa e Justiça. O Cuca fez algumas alterações. O Soteldo, que poderia ser vendido, ele não quis ir para o mundo árabe, ele quis ficar no Santos, né? E o Santos vai ter que arrumar outro jeito de arrumar dinheiro agora. A torcida, aliás, estava pegando no pé, não queria a venda do jogador, porque estava vendendo muito barato o Santos Futebol Clube. Verdade. Soteldo, 7 milhões de dólares para aquele jogador que foi um dos melhores do ano passado. Realmente joga muito. Era muito pouco, né? Mas enfim, ele fica no Santos mais um pouco aí. Vamos aguardar o que acontece aí. Já temos aqui os resultados dessa rodada da Champions League, da primeira fase da rodada da Champions League aí, viu? O Barça jogou contra o time chamado quase Ferroviário. O Barça. Vamos lá. O Dinamo de Kiev perdeu para a Juventus de Turim por 2-0, tá? Esse foi um dos resultados. O Zenit perdeu para o Clube Bruges da Bélgica por 2-1. Tá? O Zenit é da Rússia, tá? Sim. O Barcelona, que você falou aqui, enfiou uma goleada aqui no Tava 3-1. Isso, foi 5-1, Ferencváros. E o Messi fez gol. Como é o nome do time, Wander? Desculpa, como é o nome do time? Hã? Deixa eu... Parece com o Ferroviário, né? Ferevex. Peraí, deixa eu voltar aqui, cara. Deixa eu voltar aqui para te falar certinho aqui. Tem uma dele agora. Ferencváros. Isso, esse mesmo. Tá? Aí tivemos também o Chelsea, que empatou com o Sevilla por 0-0. O Chelsea da Inglaterra, o Sevilla da Espanha. A Lazio venceu o Borussia Dortmund por 3-1, né? O PSG perdeu para o Manchester United lá no Parque dos Príncipes, em Paris, por 2-1. O PSG que foi o vice-campeão, né? O Red Bull Leipzig venceu o Başakşehir, que era o time do Robinho lá na Turquia, por 2-0. E o Rennes da França empatou com o Krasnodar da Rússia pelo placar de 1-1. Primeira rodada aí da Premier, da Champions League, Champions né? League, a Libertadores de lá. Isso. A Série A, você falou, hoje não tem, né? Série A tem não, a rodada vai ser no final de semana. Tá. A rodada no final de semana da Série A do Campeonato Brasileiro. Nós temos aí o Internacional. Enfim, o Fortaleza, no dia do aniversário, meteu 2 cocos no Palmeiras, né? Sim, rapaz. Falou, né, rapaz? Eu pensei que você não ia puxar isso. Eu lembrei aqui. Meu amigo Alexandre Jabá, rapaz, tomou 2 aqueles comprimidos pro coração.
Vamos falar da classificação aqui? Certo, e quando você puxa a classificação, eu quero só te dizer que hoje Fortaleza decide o campeonato cearense contra o vovô. Vovô tá aí esperto, vovô tá esperto, e empatou com o Fluminense, né? E tá achando que. Tá achando não, ele tem todo o direito de reverter esse placar, né? Que o Fortaleza pode perder até de 1-0, que é campeão. Logo mais, meu caro Vanderlei Corrêa. Então vamos lá. Líder do Campeonato Brasileiro, Internacional, do nosso amigo Natalzinho e do Gaúcho do Milho, 34 pontos. Segundo do Flamengo, que tem 34 também, mas só no saldo de gols ali que o Inter tá melhor, viu? O Inter tem 4 gols a mais do que o Flamengo. O Atlético Mineiro é o terceiro, o Atlético que perdeu pro Bahia, rapaz, por 3-1. Tem 31 pontos. É. O São Paulo e Santos tem 27 pontos, mas no critério de desempate o São Paulo está na frente, então o São Paulo é o quarto, o Santos é o quinto. E em sexto, o seu Flusão com 26 pontos. Fortaleza é o sétimo com 24 pontos, o Palmeiras é o oitavo com 22, o Atlético Goianiense é o nono com 22 pontos e o Grêmio é o 10º colocado com 21 pontos. É os 10 primeiros aí. Na página 2 da tabela, 11º Sport com 20, Bahia 12º com 19, Ceará o 13º com 19 e o Botafogo é o 14º com 19. Vasco é o 15º com 18, Corinthians é o 16º com 18 pontos. Corinthians que tomou uma goleada do Flamengo, meu Deus do céu. O Atlético Paranaense é o 17º com 16 pontos, o Coritiba é o 18º também com 16 pontos, igual o Bragantino, é o 19º, também com 16 pontos, todos aí na zona de rebaixamento, né, empatados com 16 pontos. E você vê que está bem apertado. Se eles ganham, eles vão para 19 pontos. Aí Ceará, Botafogo, Vasco e Corinthians já pode entrar na zona também, né? E o último colocado é o Goiás com apenas 11 pontos, o caro Luiz Carlos Pereira. O Goiás tem 2 jogos atrasados e mesmo com esses 2 jogos atrasados, se ele faz e chega a 17 pontos. Ele não sai ainda. Não sai ainda, né? Da zona. Com 17 pontos, ele seria o primeiro da zona de rebaixamento, 17º. Rapaz, o Goiás. E ontem, aliás, segunda-feira, jogão de bola contra o Botafogo, mas o goleiro Tadeu, segurou o Botafogo, né? 0-0 foi o placar final, esses 2 jogos de segunda-feira. O outro jogo do Atlético, que você acabou de falar. Vanderlei, para encerrar o nosso esporte.com dessa quarta-feira, eu quero te dizer o seguinte: lá pelo time do Rafa, lá eu vou falar do Rafa de novo, né? Vou ter que falar, meus amigos. Tomaram coco, pô? Perderam? Foi. E o treinador entregou, o Euclides entregou o cargo. Entregou o cargo. Entregou. Crise. Mas disse que não sai do grupo. Acabou a paz lá? Mas não sai do grupão, no grupo do Rafa, né? Só entregou o cargo, que disse que realmente fazer futebol daquele jeito não dá. Euclides, cabeça fria, tenha calma. E por aqui, meu caro Vanderlei, só para fechar a Série D, o árbitro Fledes Rodrigues Santos, ele vai apitar um jogo dia 24 de outubro, sábado, né? Sábado, lá em Moça Bonita, Rio de Janeiro, Série D, primeira fase, Bangu e Toledo. Bangu do Rio de Janeiro e Toledo, lá do Paraná. Portanto, o Fledes já escalado para esse jogo. Aqui com relação à Federação de Futebol, ela mudou 2 jogos aqui do Ji-Paraná, mas é porque o Jipa tem 2 pela semifinal, tá certo? O jogo no dia 13/11, estava marcado aqui um jogo contra o Jipa, é o segundo colocado do grupo lá do interior, ia jogar contra o primeiro aqui, ou o Porto Velho, ou a equipe do Real Ariquemes. Mas esse jogo mudou, tá certo? Então, no dia 13, o Jipa joga pela Série D contra o Independente, dia 13/11. No dia 21, eu lembro bem que esse jogo do dia 21 passou para o dia 25 aqui no estadual, tá certo? O Jipa joga contra o Vilhenense. E agora uma notícia triste, uma notícia de falecimento. Meu amigo Beto César, que você não conhece, ele é o nosso artista, o homem do cavaquinho, e é sempre que está sexta-feira, às sextas-feiras aqui com a gente. Ele me falou hoje pela manhã que tinha falecido um rapaz chamado Ronaldo Gonçalves. Ele foi atleta do Ipiranga, tá certo? Veterano do Ipiranga. Esse rapaz veio a falecer agora esse final de semana, e o Beto me perguntou se eu não tinha noticiado. Eu digo, rapaz, me mande, né, alguns dados com relação ao Ronaldo, mas ele, até a hora que nós estamos gravando esse programa, ele não mandou, mas de qualquer maneira eu estou
colocando essa notinha de falecimento aí, meu caro Vanderlei Correia. Vamos embora? Sentimentos aos familiares e aos amigos aí. Exatamente. Bom, meu irmão, Luiz, fico por aqui. Você encerra aí o nosso esporte.com desta quarta-feira e voltaremos sexta-feira, Vanderlei Correia. Sexta-feira de volta aqui. Vamos falar aí sobre a Série D, vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro, a rodada do final de semana e os preparativos aí para a volta do Campeonato Rondoniense de Futebol. Forte abraço, Luiz. Até a próxima sexta-feira de volta, se Deus quiser, se assim o Criador nos permitir. Tchau, tchau.